Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno Uninasal e irei dar início à nossa penúltima videoaula. A nossa penúltima videoaula, iremos falar sobre a utilização de declarações DDLs para criar e gerenciar tabelas. Vamos falar de alguns objetos úteis do banco de dados Oracle. Temos o DBA Objects, que é utilizado para me dar informações sobre os objetos, tanto do meu usuário, como de outros usuários, como objetos internos do banco. O OObjects ele dá informações do meu usuário e de outros usuários a qual tenho acesso. E UseObject, no caso, eu tenho informações apenas do meu usuário. Só ressaltando que para ter acesso às informações de todos os objetos, inclusive do banco, para usar o DBA Object, eu teria que ter permissões de DBA. No objeto de esquema, os caracteres que eu posso usar para criar o nome de um objeto são letras, números, o underline, cifrão e o jogo da velha. No caso, eu posso usar um desses itens para criar o nome do objeto, mas lembrando que o nome do objeto ou o nome da tabela deve começar com letras. Também temos os tipos de campo que eu posso criar: time zone, interval year to month second, clob, o blob, o bfile, o long e o rowid. Na verdade, você não cria, automaticamente, implicitamente ele é criado, que é o identificador da linha. Assim como o row_num. O row_num é o número da linha que está sendo exibido. Os tipos de restrições que eu posso criar são unique, para dizer que o valor é único, not null, primary key, foreign key, constante de check, para garantir que eu não posso inserir outro valor a não ser aqueles que eu passei. Também tem o onDelete Cascade. O que é o onDelete Cascade? É que quando eu declaro essa constraint onDelete Cascade como esse tipo de chave estrangeira, quer dizer que quando eu deletar o valor da minha chave primária, ele automaticamente também deleta o valor da minha chave estrangeira que contém aquele valor da chave primária. E o onDelete setNull quer dizer que quando eu deleto o valor a linha da minha chave primária, ele não deleta a minha chave estrangeira que tem aquele valor, mas ele seta como nulo. Vamos para a prática. Vamos fazer um select para me exibir as informações onde o tipo de objeto é do tipo tabela. Então eu uso um select asterisco from DBA object where object type igual a table. Ele diz que não existe. Por quê? Porque eu não tenho o privilégio de DBA. Agora vamos utilizar a OObject. Ele me traz informações de outras tabelas a qual tenho acesso. Não só do meu usuário, mas também de outros usuários. Observe que aqui trouxe informações referentes à tabela do Owner, Sys e System. Também tem outros aqui, ó, o XDB,
enfim. E user object traz informações apenas do meu usuário. Aqui está a minha tabela. Agora vamos criar uma tabela com o tipo de campo a qual falei anteriormente, que é o with time interval, year to month, que mostra intervalo entre ano e mês. O CLOB, que armazena grande quantidade de caracteres. O BLOB também armazena grande caracteres, mas é usado mais para guardar informações de arquivos, né? Como imagem, vídeo, enfim. O bfile também. Temos o long também, que ele também armazena grande quantidade de caracteres. Vamos lá. Observe que aqui eu tenho o nome da minha tabela começando por número. Eu tenho um underline, tenho um 3, 4, cifrão, jogo da velha. Esses caracteres especiais são permitidos. Mas como o nome começa com número, então ele gerará um erro. O nome da tabela é inválido. Então vamos retirar o número. Também gerou um erro. Por quê? Porque não é permitido criar uma tabela com mais de um campo do tipo long. Então vou estar retirando um desses campos. Agora sim, minha tabela foi criada. Agora vamos dar um exemplo de row id e row num. Aqui, ó, row id traz informações do identificador da linha. Esse identificador da linha ele é único, tá? E o row num ele sempre vai exibir de acordo com a quantidade de linha que eu estou exibindo e não pela quantidade de linha que tem na tabela. Se eu mudar aqui as linhas e ele me retornar 3 linhas da mesma forma, o row num também vai ser 1, 2 e 3. Aqui eu exemplifiquei como alterar uma coluna para o tipo not null. Então eu usei um alter table Então usei um alter table, nome da minha tabela, modify, nome do campo, usei o tipo e o not null. Agora vamos adicionar uma constraint unique. Então vou usar um alter table, nome da tabela, add, constraint, o nome da minha constraint, unique, e o nome do campo, que será único. Agora vamos exemplificar
o nome de uma constraint primary key, que será alter table, nome da tabela, add constraint, nome da minha constraint, primary key e o nome do meu campo, que será chave primária. Agora vamos exemplificar o nome de uma chave estrangeira. Alter table, nome da minha tabela, add constraint, nome da minha constraint, foreign key, nome do meu campo, que será a chave estrangeira, reference e o nome da minha tabela que está sendo referenciada. No caso aqui é employee e o nome do campo da chave primária, que é o employee ID. Agora vamos exemplificar a constante de check, que será alter table, nome da minha tabela, add constraint, nome da minha constraint, check, o nome do campo. Aqui eu tenho uma função e os valores a, 1 e arroba. O que quer dizer? Quer dizer que esse campo 3 só vai aceitar valores a, 1 e arroba. Se eu botar um z, ele gerará um erro. Também temos um exemplo aqui de constante de check para verificar se é maior ou igual à data atual do sistema, que no caso aqui é a função sysdate. Observe que gerou um erro. Por quê? Porque não é permitido criar constante de check utilizando sysdate. Também não é permitido criar tipo de constraint not null. Também geraria um erro. Vamos criar uma tabela chamada dep, a partir da tabela departments. Ela foi criada. Observe que quando eu crio uma tabela a partir de outra tabela, as únicas constraints que são criadas junto são a not null. Chave primária e chave estrangeira não são criadas. Então aqui eu vou estar criando a chave primária de dep. Também vou estar criando a chave estrangeira de emp. Criamos a chave estrangeira. Agora vamos estar inserindo o valor na emp. Seria 300. Last name seria Ferreira. O e-mail. Hard date. E o depart ID seria 99. Observe que aqui um valor, uma linha com o employee de 300, onde o departamento ID é 90.
Agora eu vou estar deletando a linha de departamento ID 90. Observe que eu criei a minha foreign_key com onDelete setNull, ou seja, quando eu apagar essa linha de department ID, ele irá setar o department ID na tabela employee como null. A linha foi excluída. Agora vamos estar verificando onde o employee ID é igual a 300 e o departamento ID passou a ser nulo. Agora eu vou estar demonstrando como o uso do onDelete Cascade. Vou estar adicionando aqui um FK, cuja restrição foreign_key está com onDelete Cascade. Eu vou estar inserindo novamente uma linha na tabela emp, cujo employee ID é igual a 300. Está verificando se a linha foi inserida. Verifica aqui que foi inserido. E o departamento ID é igual a 90. Verificando a linha. Existe. Agora eu vou estar dropando essa linha. Apaguei a linha. Agora eu vou estar verificando cuja linha de emp é employee ID igual a 300. Observe que não existe mais. Por quê? Porque o onDelete Cascade, quando eu apago a linha da minha tabela pai, ele procura a tabela filho que tem aquele valor e apaga também. Ok? Vamos à nossa primeira dica. A nossa primeira dica diz que podemos criar uma chave primária com mais de uma coluna. Ou seja, quando eu passo a coluna, eu posso criar com mais de uma, 5, 6, 7, quanto eu achar necessário. Mas a tabela não pode conter mais de uma primary key. Só para ressaltar, para relembrar, diz que o nome do objeto não pode começar com números. Quando utilizamos os tipos de dado intervalDate2Second para adicionar e subtrair valores do tipo date sem usar funções de conversões, ou seja, é mais performático. A restrição NotNull deve ser definida no nível da coluna, ou seja, como eu exemplifiquei anteriormente, não posso alterar a tabela adicionando a constraint do tipo NotNull. E cada tabela só pode ter um campo com o tipo de dados long. Ok? E até a nossa próxima videoaula.